Vamos falar agora sobre carcinoma basocelular. Ele é um câncer de pele, um dos mais comuns que a gente pode ter. Como que ele se apresenta, qual é o tratamento, eu vou contar para você agora. Muito prazer, eu sou a doutora Luciana Vilas Boas, eu sou médica dermatologista e esse é o nosso canal. O carcinoma basocelular é mais um câncer de pele que também é induzido pelo sol. Ele tanto o fator solar é importante que qual é a região mais comum da gente ter câncer de pele? Nariz, bochechas, testa, até careca, assim, porque o cabelo protege, quem não tem cabelo pode estar induzido, a região das orelhas, ombro, colo, braços, ou seja, as regiões expostas do nosso corpo. Mas ele também pode acontecer em áreas cobertas pelas roupas, tá bom? Então, o carcinoma basocelular, como que ele se apresenta? Ele se apresenta como um nódulozinho, uma bolinha, que ela tem uma coloração meio perlácea. Se você olhar assim, ela brilha, ela parece uma pérolazinha. Essa é a apresentação mais comum e ela pode ter uns vasinhos de sangue no meio dela, mas ela pode ter pigmento, ela pode sangrar, ela pode ter outras apresentações. Essa que eu falei parecendo uma pérola é a apresentação mais comum. O fato é que se você tem alguma aspereza nessas regiões que eu falei que são as mais comuns, e sim, você foi alguém que trabalhou muito tempo exposto ao sol, era um atleta que a sua atividade como atleta era ao ar livre, era exposto ao sol, então você pode estar muito mais suscetível a desenvolver, depois lá dos seus 40 anos, um carcinoma basocelular, tá? Em geral, ele desenvolve até mais tarde, depois dos 50 anos, mas hoje em dia tem muita coisa diferente acontecendo, então é importante você sim se examinar, você se tocar, você se olhar e estar preparado para ver alguma coisa diferente e então buscar ajuda com o dermatologista, porque o carcinoma basocelular tem cura, a gente retira e você tá curado e tá tudo certo, é que podem acontecer outros, e aí a gente vai tirando. Se você tiver olho azul, for uma pele clara, você tem mais susceptibilidade a ter o carcinoma basocelular se você teve essa exposição solar cronicamente. Quando ele tem metástase, quando ele fica mais grave, normalmente a invasão dele é local. Então, por exemplo, você teve um basocelular aqui, ele invade essas estruturas ao redor da onde tinha o câncer, tá bom? No nariz, enfim, é assim, em geral ele não vai dar metástase lá pro cérebro, lá pro fígado, como outros cânceres em geral. Então, teve uma lesãozinha pequenininha, já procura o seu dermatologista, porque daí ele já resolve, você já fica curado, já tá tudo bem. Depois é só ficar realmente em observação, olhando para se vai surgir outra. Pode nunca mais surgir nada, tá bom? Agora eu vou falar de outro câncer também comum, que é o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, ele pode acontecer nas áreas do seu corpo. Também é outro câncer de pele onde a radiação solar é um fator desencadeante e muito importante. E ele apresenta-se de uma forma um pouco diferente, porque o espinocelular ele pode surgir de queimadura. Então você queimou o braço há muitos anos atrás, sei lá, com álcool na churrasqueira. E você perdeu muito tecido, tem uma cicatriz ali. Em algum momento se tiver uma ferida aí, tem que observar, porque essa ferida pode ser um carcinoma espinocelular. Então, feridinhas no seu corpo, em geral, que elas demoram para cicatrizar, que sai uma casquinha e depois demorou para cicatrizar, passe com o seu dermatologista, porque isso pode ser um carcinoma espinocelular. Tem uma outra forma de carcinoma espinocelular, que é a doença de Bowen, que é o carcinoma espinocelular in situ, que ela é como se fosse uma alergia. Ela é uma placa vermelha que ela descama, mas essa não sangra, ela pode coçar, você jura que é uma alergia e ela nem é tão pequenininha, ela pode fazer uma placa mesmo
e ela pode ser um carcinoma espinocelular in situ, que é a doença de Bowen. Então, por isso é importante aproveitar que é o maior órgão do nosso corpo, a nossa pele, e que a gente pode se olhar e se tocar, então fica mais fácil da gente olhar e falar, nossa, tem algo diferente, preciso procurar o dermatologista para saber o que que é. Porque podem ser com essas características que eu falei, existem outras formas, mas essas são as mais comuns assim de se apresentar, tá bom? Muito obrigada. O tratamento existe, né? O tratamento do carcinoma espinocelular também é cirurgia, como todos os cânceres, né? O melanoma você tem que retirar, o vaso celular você tem que retirar e o carcinoma espinocelular também. E existem diversas modalidades e técnicas cirúrgicas com a melhor abordagem para estar fazendo. O carcinoma espinocelular, ele também não costuma dar muitas metástases à distância, ele invade também localmente, só que comparado ao carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, ele é mais agressivo. Ele não é tão agressivo quanto o melanoma, mas ele é agressivo sim. O melanoma, ele é um câncer que surge das pintas da nossa pele. Ele pode surgir de locais até que nem tem a pinta, porque ele é um pouco mais complexo, eu não vou ficar falando disso. Mas como é que você vai ver? Vamos falar da parte prática e por que você vai suspeitar que aquilo ali possa ser melanoma, e aí sim você vai ter que procurar o dermatologista, um oncologista, o cirurgião, para que a gente faça todo esse tratamento com a equipe multidisciplinar para você seja curado, enfim, do seu melanoma. Bom, o melanoma, ele já tem caracteres genéticos bastante específicos e determinados que a gente já pode ver em testes, tá? Então, assim, retira o sangue ou muitas vezes até a pele que vai para o estudo, a gente já consegue determinar muitas coisas. O melanoma já é bastante estudado e bastante estabelecido tudo isso. Então, você tem uma pinta, é importante você se examinar, olhar todas as suas pintas do corpo. As que você tem nas costas, pede para alguém olhar e para que essa pessoa de vez em quando sempre olhe e veja. Olha, eu sempre tive essa pinta aqui, mas essa pinta agora mudou. Mudou porque ela tá mais grossa, então mudou a textura, mudou porque aumentou de tamanho, mudou porque ela tá coçando, mudou porque sangrou, alguma coisa mudou. Bom, se mudou, então você tem que procurar o seu dermatologista para que ele avalie, faça o exame dermatoscópio, que é o primeiro que a gente já pode fazer, que é tipo um microscópio mesmo, que a gente põe ali na pele e já vai ter alguns sinais, ou até mesmo retirar aquela lesão, mandar para estudo e confirmar o diagnóstico, tá bom? Então, assim, o melanoma, ele tem cura se você identificar e diagnosticar da forma mais inicial possível, tá bom? Tem casos muito mais graves, muito mais complicados, porque eu só vou falar isso assim, porque às vezes você já ouviu falar, nossa, fulano tão novo, tá com melanoma metastático no cérebro. Ele pode ser metastático ou pode ser até ser primário, porque existe melanócitos na meninge, existe melanócitos no pulmão, então ele pode ter começado lá naquele local, mas isso é tão raro, é tão mais difícil, então não vamos pensar nisso. Vamos pensar que a nossa pele é um órgão enorme, mas que a gente vê e toca. Então olha que coisa boa, porque a gente pode fazer o diagnóstico de uma forma muito precoce, porque é o nosso corpo, a gente conhece, a gente está ali se olhando, então se examine e olhe todas as suas pintas. E qualquer alteração que você perceba do tamanho, da textura, da apresentação, porque começou a doer, porque coçou, porque sangrou, então procure o seu dermatologista para que seja feito o diagnóstico mais precoce possível, porque aí sim você tem a cura. E sempre, se você souber que alguém na família teve algum tipo de câncer de pele, pergunte qual foi o tipo de câncer, porque quando você for ao seu dermatologista, avise, olha, sei lá, meu avô, meu primo, meu tio teve melanoma, ou teve carcinoma espinocelular, ou teve carcinoma basocelular, porque pra gente é importante ter esse nome, porque isso faz diferença na sua triagem quando a gente for te examinar e pensar nos seus componentes genéticos. Nossa, doutora, mas você fala tanto que nem tanto a genética é importante para algumas coisas
ela ainda tem uma importância incrível como o desenvolvimento do melanoma, que a gente tem que avaliar, mas ela realmente não é determinante, ela não é fundamental. O fundamental é o ambiente aonde você está se inserindo e deixando as suas células se dividirem, tá bom? Também o melhor é a prevenção, então use o filtro solar, use óculos, use roupas, use chapéus para que você proteja a sua pele contra a radiação solar excessiva. E assim, principalmente, fazer o diagnóstico precoce. Teve a lesão, tem a sua dúvida, procura o dermatologista, porque ele é o médico mais indicado para poder estar avaliando, fazendo a dermatoscopia e falando, olha, isso aqui é uma dúvida, isso aqui não é, a gente vai precisar realmente tratar. O que a gente vai fazer? Ele vai estar indicando o melhor caso, tá bom? Muito obrigada por você estar comigo, por deixar o seu like, por se inscrever no canal. E, sobretudo, lembre-se, como eu sempre falo, seja você a sua melhor amiga.